Oferecimento Sesc. Microfones ligados, gravador funcionando. Só tô sem a minha câmera aqui, mas eu vou revezando entre a Rossana, nossa convidada de hoje, Rossana Gomes, advogada e especialista em direito da saúde. Esse é o nosso tema, a nossa pauta de hoje. Bom dia, Rossana, bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Legal. Obrigada pela recepção. Que bom tê-la conosco nesta manhã para falar desse assunto tão importante, né, Cabelo? E que acaba atingindo tanta gente que, por vezes, necessita dos serviços dos planos de saúde e às vezes tem dificuldades, né? E até do SUS, né? Muitas vezes também do SUS, né? Sistema de saúde público, é verdade. Rossana, eu queria começar esse bate-papo que tu falasse um pouquinho da tua área de atuação. Como que funciona, como que um advogado pode ajudar quem está nos ouvindo nessas questões relacionadas à saúde. Bom dia, bem-vinda, né? Bom dia, obrigada. Inicialmente, é importante dizer que o advogado da saúde, ele atua muito na defesa de pacientes, tanto em defesa contra as abusividades de plano de saúde, como do SUS, né? Não é só o plano de saúde. São negativas de tratamento, são negativas de cirurgias de urgência, são medicamentos de alto custo, né? São a questão de pacientes oncológicos, que normalmente os medicamentos são de alto custo, os medicamentos oncológicos. A questão de autistas, né? As pessoas com aspecto do autismo, eles também têm direito a várias terapias que normalmente planos de saúde não cobrem, né? E o SUS também não fornece. Então, nessas situações, quando existe uma prescrição médica dizendo, olha, o paciente necessita dessa medicação, necessita dessa cirurgia, deste tratamento, e tem uma negativa por parte do plano de saúde ou do SUS, é que entra o papel do advogado, né, para buscar isso judicialmente, por uma medida de urgência, uma medida liminar, né, que a gente chama medida liminar, é uma medida de urgência, e normalmente os juízes analisam isso em poucas horas, né, se é comprovado o direito desse paciente, ali em poucas horas ele vai ter o seu direito garantido. Perfeito. Até a gente vê muito, né, as pessoas que ficam meses, vezes anos na fila por uma consulta que aí de repente não tem essa certa urgência, mas pelas tantas acaba virando, né? Porque se a pessoa tá há 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano e meio à espera de repente por uma colonoscopia, por alguma coisa específica, como que ela procede nesses casos? Como que ela faz? Esse exemplo que tu deu é muito bom. A gente vê muito falar, fulano tá na fila do SUS há tanto tempo, aguardando pela cirurgia, né? O que acontece? Sendo um procedimento urgente e o médico prescrevendo que é urgente, o plano tem que fornecer, o SUS tem que fornecer, né? Aquele medicamento, aquela cirurgia, aquele procedimento, né? O que acontece? Algumas pessoas que estão na fila ficam lá na fila aguardando, outros buscam agilizar isso e procuram ajuda jurídica, né? E isso com certeza vai fazer ele ter, né, comprovado o seu direito, vai fazer ele ter prioridade. Ele vai passar na frente, vamos dizer assim, né? Não vai precisar ficar tanto tempo lá. Claro que muita gente não conhece os seus direitos, né? Muita gente tem essa negativa e se conforma com aquela negativa. Isso, né? vai ficar esperando, daqui a pouco pode agravar um quadro e tudo mais. Exatamente. Então eu sempre digo, né? Não se conformem com a negativa. Não se conformem com o primeiro não. Vão buscar seus direitos, vão buscar informação, né? É importante as pessoas terem essas informações e ir atrás. Outras pessoas também, muitas vezes, nessa situação, acabam buscando por via particular. Eles pegam um dinheiro emprestado, arrumam com um amigo, se apertam, vendem até um bem e tudo mais. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que buscou uma coisa particular, ela tem o que fazer, por exemplo? Assim, isso é muito relativo, né? A gente sabe que a justiça hoje tá sempre mudando o entendimento e também tem o entendimento dos próprios juízes, que também é muito relativo. A gente sempre diz que de cabeça de juiz a gente não sabe o que vai sair, né? Mas muitas vezes a pessoa paga particular e quer pedir o reembolso. Em caso de plano de saúde, é possível. Plano de saúde sim, né? Mas já no SUS, o que os juízes vêm entendendo? Se tu arrumou dinheiro, se tu teve condições de pagar, por que agora eu vou te reembolsar? Sim. Isso, né, é mais de ordem pública aí no SUS. Já o plano de saúde tem uma política um pouquinho diferente, né? Aí tu consegue, é mais fácil de conseguir o reembolso. Mas eu sempre sugiro, assim, né? Mesmo antes de pagar, de buscar dinheiro, de fazer empréstimo, às vezes
as pessoas até se endividarem, né? Para conseguir isso, é um direito da pessoa. A saúde é um direito de todos e tem que ser buscado. E judicialmente é bem possível, em horas, tá? Em horas é deferido o direito muitas vezes. Olha só, coisas eu que até muitas vezes a gente não vou sabe. contar um caso prático aqui, Claro. que eu tive, que foi contra um plano de saúde, que a pessoa precisava de uma medicação porque ela estava perdendo a visão. E aí, se ela não fizesse de tempo em tempo aquela medicação, que era um injetável lá, ela ia perder totalmente. Ela estava perdendo a visão lateral, ela ia perder para o centro, né, para frente. E eu entrei com o pedido numa terça-feira. O juiz analisou na quinta de manhã, o juiz deu a ordem para o plano de saúde fornecer a medicação. Isso eram 9 da manhã. Às 5 da tarde, o plano já estava liberando a medicação para ela. No Olha mesmo só, dia. no mesmo dia. Então é importante buscar, é importante ir atrás e ter esse conhecimento. Senão, às vezes, ficamos à mercê, né, de um atendimento que pode acabar demorando um pouco mais do que o normal. Quais são os casos assim, mais frequentes, mais comuns? Que eu doutora tenho Rossana? visto, É. assim, a gente tem... na nossa região aqui tem muito caso de crianças com o espectro de autismo, né? O TEA. O TEA, Transtorno né? do O espectro transtorno do autismo. espectro autismo. Que aí precisam das terapias com fonoaudióloga, psicoterapia, fisioterapia, enfim. São todo um acompanhamento específico. Até um acompanhante em sala de aula, eles têm direito, né? Monitor, né, para acompanhar. E muitas vezes, o caso das crianças com autismo é um caso bem específico, assim, que muitos pais se conformam com a negativa, né? Do plano ou do SUS mesmo, ou do Estado. E não deve ser dessa forma, né? Porque a saúde é um direito de todos, isso está lá na Constituição Federal, mas nem todos vão atrás disso. E, infelizmente, a gente tem que saber que temos que ir atrás. Temos que buscar o nosso direito, né? Mas o caso que eu tive agora, por último, que me impactou bastante, porque a gente também é ser humano, a gente também se envolve emocionalmente, né? Muitas vezes, é os casos de pacientes oncológicos, né? Eu tenho uma cliente, uma pessoa muito especial, muito querida, muito batalhadora. Ela luta muito pela vida, assim, com muito entusiasmo, com muito otimismo. E ela vinha recebendo a medicação pelo SUS, tá? Ela não tem plano de saúde. E um dia o SUS chegou pra ela e disse, não, agora essa medicação que tu tá recebendo, tu não vai mais receber. Agora não é mais essa, é a B, se tu quiser, é essa medicação X aqui. Só que essa medicação não era a medicação que o médico indicava pra ela e que vinha mantendo ela estável. Sim. Então, ela me procurou e disse, doutor, o que eu faço? Porque agora eu preciso dessa medicação. Eu disse, bom, vamos ver os documentos. O que o teu médico diz, né? E aí o médico oncologista estava prescrevendo que ela mantesse aquele que foi suspenso pelo SUS. O que nós fizemos? Nós ingressamos com ação judicial, explicando para o juiz, né? Eu sempre digo, o juiz não entende nada de medicina. Então, quanto mais claro o relatório do médico, melhor, né? É importante que ele conste que é urgente, que é de uso contínuo, que é por tempo indeterminado, né? Se ela não usar essa medicação, o que pode acontecer, né? Quais são as consequências, né? E no caso dela, que já é uma metástase óssea que ela tem, ela fica estável, ele não vai regredir, mas ele também não vai evoluir. Não vai evoluir. E nós, em primeira instância, nós não conseguimos. Nós tivemos uma negativa do juiz de primeiro grau, Justiça Federal, né? Esse processo foi para a Justiça Federal. E a Justiça Federal negou, nós recorremos. E aí, em sede de recurso, nós conseguimos reverter e ela já vai receber a medicação dela. E essa medicação, na verdade, ela precisava de 2, tá? Cada medicação custa R$21 mil. É inviável para a maioria da população. Não né? tem como, né? E a cada 21 dias. Imagina. Né? Não em menos de um mês ela tem que ter esse valor. Então, uma das medicações já veio e a outra medicação eles não tinham para disponibilizar. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos o bloqueio judicial na conta do Estado para que ela tenha esse valor para poder comprar essa medicação. Cara, é uma situação muito delicada porque envolve saúde, envolve fragilidade, né? Fragilidade. E muitas vezes as pessoas que daqui a pouco não conhecem, não têm a quem recorrer. E aí entra o papel do advogado, né? O papel do advogado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta hoje, porque é uma realidade que eu sofro com meus pais, né? Os idosos também têm muitas dificuldades. Os idosos muitas vezes pagam
valores absurdos por plano de saúde, porque vai escalonando, vai ficando mais velho. Eu sei porque eu cheguei nos 45, meu plano de saúde fez assim, ó. Inflacionadinho. Né? Essa é a realidade. E na hora que eles precisam, muitas vezes, algumas coisas, cada vez também de mais urgência, o plano de saúde chega pra ti e fala assim, pega a nota que depois eu te reembolso. Só que tu vai ver na realidade, tu manda a documentação, isso aqui tá diferente. Isso aqui não tem. Isso aqui não... agora não funciona. Como que faz nesses casos? A burocracia é muito grande, né? A gente sabe disso, né? Mas os planos de saúde, eles têm políticas de reembolso. E eles têm que reembolsar. Eu sempre digo que o ideal é olhar o contrato que você tem com esse plano de saúde. Que ali tem que ter alguma coisa sobre... Normalmente tem alguma especificação em relação ao reembolso, né? Então seria interessante olhar esse contrato com a operadora do plano de saúde, né? Para ver quais são os procedimentos que tu pode adotar, já que eles estão dificultando, estão, né, dizendo que falta alguma coisa, tu providencia, falta outra, né? Como você está me relatando. Mas o ideal seria olhar esse contrato e, em último caso, buscar a via judicial também. Né? Se não conseguir resolver administrativamente, direto com a operadora do plano de saúde, tem que ser buscada a via judicial. Perfeito. 8h17, a gente tá batendo papo aqui com a doutora Rossana Gomes, especialista em Direito da Saúde. Já se encaminhando pro fechamento, a reta final do nosso bate-papo. Doutora, como o nosso ouvinte que agora ficou interessado, tá tendo problemas com relação ao seu plano, a atendimentos que ele teria direito, enfim, como fazer para entrar em contato, como de repente ir lá, marcar uma visita e aí já entender um pouquinho mais também do teu trabalho? Bom, eu tenho a minha página do Instagram, onde eu tento passar bastante conteúdo, né? Posso falar a página aqui? Claro. Rossana, gomesrossana.adv. Rossana com 2 S. @gomesrossanaadv. .adv. @gomesrossana.adv, tudo junto no Instagram. Para poder combinar de marcar um papo, bater um papo, entender um pouquinho mais desse trabalho muito importante que a doutora Rossana presta aí, auxiliando, né, usuários de planos de saúde, enfim, a terem aí os seus direitos atendidos, enfim, e todo esse trabalho fundamental que as pessoas têm direito, né? Pra gente fechar 8h18, tem alguma mensagem final, algum recado final que tu queira deixar pros nossos ouvintes, doutora Rossana, pra gente já ir se encaminhando pro fechamento do nosso bate-papo? Sim. O que eu acho importante dizer é para as pessoas não se conformarem com a primeira negativa que receber, seja do SUS, seja de um plano de saúde, né? Vão buscar informações, né? Contatem aí um advogado especializado na área da saúde que vá saber orientar vocês como vocês devem proceder. Eu sempre digo, né? Essa área que eu trabalho é uma área que, para mim, tem muito propósito. Tem muito propósito porque, claro, é o meu trabalho, mas eu sei que eu também estou contribuindo estou ajudando a vida das pessoas realmente, né? E eu sempre digo, não se conformem com o primeiro não. Busquem informações, né? Tudo tem saída, tudo tem solução. Mas a gente sabe que temos que ir atrás. Não adianta ficar esperando que nada vem, né? Nada cai do céu. Perfeito. Mas indo atrás, a gente consegue resolver. Que legal. Realmente é um tema bem importante, né? A gente quer receber aqui a doutora Rossana mais vezes, né, Cabelo? Claro. E nos ajudando a desmistificar também todas essas questões que envolvem, né, os direitos, né, do consumidor na área da saúde. Mas por hoje um bate-papo realmente muito legal, muito bacana. Já tem ouvintes aqui, inclusive, interagindo e perguntando aqui, ó. A Virgínia dizendo que ela teve problemas com relação a alguns itens não entregues do seu plano e ela vai precisar marcar uma visitinha lá com a doutora Rossana. Ó, a Rossana, a Virgínia, que depois eu vou passar o Instagram certinho aqui pra Virgínia ela poder agendar aqui o contato. @gomesrossana.adv, o Instagram da doutora Rossana, para o pessoal poder entrar em contato e marcar aí um bate-papo para poder entender um pouquinho mais aí dos seus direitos. 8h20, assim a gente vai encerrando esse primeiro bate-papo. Muito obrigado, doutora Rossana. Obrigada, e volta sempre. Será sempre muito bem-vinda aqui na Clube. Obrigada, viu? Bom dia. Tá certo, um ótimo dia. A gente vai para o rápido intervalo, né, Cabelo? Na sequência, o segundo bloco de entrevistas aqui do GJR. Já voltamos. Grande Jornal Regional.